Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui da Edcursos. Então, nesse vídeo, a gente vai dar continuidade ao desenvolvimento do game que nós estamos desenvolvendo juntos. Lembrando que o objetivo principal dessa playlist é te passar alguns conceitos sobre lógica de programação. E para passar esses conceitos de forma prática, eu resolvi desenvolver um game junto com vocês. O objetivo final desse projeto que a gente está desenvolvendo é ter esse game aqui, ó. Então a gente tem a cobrinha e a gente consegue controlar ela através das teclas aqui do teclado. A cada maçã que a gente captura, a nossa cobrinha ela aumenta um bloco. Então o objetivo é desenvolver esse jogo aqui. É o jogo da cobrinha, bem simples. Agora, até esse momento a gente chegou nessa parte aqui. Então esse aqui é o projeto. Esse é o projeto final, é o projeto que a gente espera desenvolver. E esse daqui é o projeto que a gente está desenvolvendo junto. A gente chegou até essa parte aqui. Então a gente já tem a cobrinha aqui na tela. A maçã já aparece aqui também, a gente consegue controlar ela. E quando a gente come a maçã, perceba que a maçã ela aparece em outro local, mas a cobrinha, que é o personagem principal, não aumenta de tamanho. Então é isso que a gente vai começar a desenvolver a partir desse vídeo. É fazer com que o personagem principal, que é a cobrinha, aumente um bloco sempre que ele captura uma maçã. Então vamos ver como que isso funciona. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Hoje a gente tem o personagem principal que é apenas um bloco, um bloquinho verde que a gente consegue controlar. A primeira coisa que eu vou fazer é alterar isso. A partir de agora eu quero que o personagem principal ele seja formado por dois blocos. Então, ao invés de um quadradinho, vai ter dois quadradinhos que a gente vai controlar. A nossa cobrinha já vai começar com dois. A partir do momento que esse personagem principal tem dois quadradinhos, a gente já vai ter uma ideia de como adicionar mais, e assim por diante, porque a lógica vai ser a mesma. Então vamos lá. Analisando aqui o código, então a gente tem a variável personagem, que é a variável que identifica que é o objeto, que é a nossa cobrinha em si. Ela tem aqui a propriedade x para indicar a posição no eixo x que ela está da tela, a propriedade y para indicar a posição no eixo y que ela está aqui na tela e a direção. Então a gente já tem esse elemento com essas propriedades e ele representa um bloco. Como eu quero que a minha cobrinha, que o meu personagem principal, que é a cobrinha, seja formado por dois blocos, a primeira coisa que eu vou fazer seria então copiar isso daqui e colar embaixo. Vamos ver se isso vai funcionar. Primeiro, não vai funcionar porque eu tenho duas variáveis com o mesmo nome. Então vamos pensar como que a gente pode alterar isso. Em vez de personagem, eu vou colocar personagem underline bloco underline 1. Então a gente tem, essa é a primeira variável que vai identificar o bloco 1 do personagem, o primeiro quadradinho dele. A segunda, eu vou colocar personagem underline bloco underline 2. Então tá, agora a gente tem dois blocos. E aqui eu preciso que um fique atrás do outro. A direção eu vou fazer com que ele inicie indo para a direita, só para ficar mais fácil da gente entender bem certo para onde que a gente está indo. Então, direita. E o que acontece? Vou dar um stop, vou dar um play de novo. Perceba que o quadradinho já não funcionou mais, porque a gente alterou aqui os nomes. Mas o objetivo é o seguinte, pegar esse primeiro bloco, que é o primeiro quadradinho representando o personagem, colocar aqui no meio. E o segundo, eu não vou colocar no meio, senão vai ficar um em cima do outro. O segundo eu vou colocar um pouco mais para trás. Então, um vai ficar bem no meio, o segundo vai ficar um pouquinho mais à esquerda. Então, aqui o tamanho do bloco no eixo X, então o bloco aqui no eixo X, que é o eixo horizontal, vai ficar um pouco mais para trás. Em vez de ser o tamanho da tela dividido por 2, eu vou continuar fazendo esse cálculo aqui, tamanho da tela dividido por 2, mas eu vou ter que diminuir um pouco mais. Então, eu vou colocar menos o tamanho do bloco. Tamanho bloco.
Assim que acontece? O primeiro vai aparecer no meio da tela, o segundo vai aparecer no meio da tela menos um bloco. Então vai ficar logo atrás do primeiro bloco. Isso porque eu alterei o eixo X dele, já que o eixo X é o horizontal. Já está ficando um pouco mais difícil aqui de ler o código. Eu vou dar um Enter aqui só para ficar mais indentado e com a intenção de deixar um pouco mais fácil de entender. Então tá, aqui a gente tem o bloco 1 do personagem, que tem o X, o Y e a direção. Agora eu vou identar aqui o bloco 2. Indentação, quando a gente fala de indentação aqui no código, significa deixar o código de uma forma um pouco mais fácil de interpretar assim. Fica mais fácil de ler, não está tudo numa linha só, é uma coisa difícil de interpretar. Aqui como está quebrando linha, a gente sabe que em cada linha tem uma propriedade desse objeto, que é o bloco do personagem, e assim, no meu ver, fica mais fácil de você conseguir ler o código. Agora, onde antes ele utilizava o personagem, eu vou ter que fazer ele utilizar o personagem bloco 1 e o personagem bloco 2. Então, eu vou analisar aqui no meu código. E onde está personagem, eu vou ter que fazer uma alteração. Personagem, direção. Então, aqui eu vou colocar personagem, underline, bloco, underline 1. Deixa eu ver se ficou igual aqui em cima. Certinho. Aqui é onde ele está movimentando o personagem. Então, eu vou alterar aqui para personagem bloco 1. Perceba que em todos os lugares onde antes eu referenciava o objeto personagem, agora eu vou referenciar o objeto personagem bloco 1. Depois a gente vai ver como trabalhar com o bloco 2, porque agora a gente tem o nosso personagem formado por dois blocos. O bloco 1, que é o que eu estou utilizando agora, e daí a gente vai ver na prática como que a gente vai fazer para funcionar o bloco 2 também. Salvar, vou ver se funcionou. Então, todos os lugares onde estava utilizando o personagem, eu mudei para utilizar o personagem bloco 1. E perceba que dando um play aqui, ele mostra realmente só o bloco 1. Isso porque aqui na função desenha personagem, eu pedi para ele desenhar só o personagem bloco 1. Então aqui a gente já vai começar a fazer as alterações para aparecer o bloco 2 desse personagem. Logo aqui abaixo, onde ele cria o retângulo que representa o meu personagem no bloco 1, eu vou criar mais um retângulo, um rect, só que agora vai ser o personagem bloco 2. Para desenhar o retângulo, eu preciso informar a posição então no eixo X, a posição no eixo Y, o tamanho do retângulo, que seria o tamanho do bloco, na largura e na altura também, tamanho do bloco, porque ele é quadrado. Então, na altura e na largura vai ser a mesma variável tamanho bloco. E logo após a gente coloca quanto de curvatura que vai ter nas bordas. Eu vou colocar só 2, então vai ficar um pouquinho arredondado. Ponto e vírgula, vou salvar, vou dar um play para a gente ver como é que ficou. Perceba que ele começa certo, só que a gente só fez desenhar, por enquanto, esse segundo bloco na tela. A gente ainda não fez ele se mexer. Então, assim que eu dou play, você percebe que ele inicia certo. Inicia ele logo atrás do primeiro bloco. Mas, depois ele acaba ficando parado, como a gente não fez ele se mexer. Então,
Então, a gente já está no caminho certo. Já começamos a desenhar ele na tela. Agora, a gente vai ver como que movimenta esse segundo bloco. Provavelmente é aqui na função movimenta personagem. Perceba que quando ele está indo para a direita, a gente está alterando apenas o X do bloco 1. Então, o X do bloco 1, a gente está aumentando de tamanho de bloco em bloco. A gente está aumentando aqui, de bloco em bloco, o X do primeiro bloco do nosso personagem. Agora eu vou alterar o X do segundo bloco. Então, eu coloco aqui, personagem bloco 2, ponto X, vai ser igual personagem bloco 2, ponto X, mais tamanho do bloco. Legal, então agora a gente já está conseguindo, além de alterar a posição do bloco 1 do nosso personagem, a gente está alterando também a posição do bloco 2. Vou voltar aqui, vamos continuar. Então aqui quando ele está indo para a direita. Vou salvar, na verdade, e vou ver se funcionou. Ó, perceba que foi. Ele foi até uma parte ali junto e depois ele sumiu. Ele sumiu porque a gente fez aqui embaixo uma validação para que quando o bloco 1, o X do bloco 1 chegasse ao limite aqui da tela, ele voltasse para a posição 0. Então perceba que o bloco 1 ele vai indo, mas quando ele chega no limite, ele volta para o bloco 0. Ele volta lá para a posição 0, que é o início da tela. E para o bloco 2 a gente não fez essa validação. Então eu vou fazer essa validação aqui também. Vou colocar... Posso até copiar. Eu vou copiar então esse if, essa estrutura condicional inteira. Só que agora vai ser aplicada para o bloco 2. Quando o bloco 2 do meu personagem ultrapassar o limite da tela, então o bloco 2 do meu personagem, na posição X, vai voltar para o início, que é o valor 0. Então, eu vou dar um play novamente. E agora o nosso personagem é formado por 2 blocos. E os dois, assim que chegar ao limite aqui da tela, ele volta lá para o começo. Legal, a gente já fez aí, a gente já deu um grande passo. Agora, só tem um problema. Quando eu mudo a direção, aí que as coisas ficam um pouquinho difíceis, porque se eu vou para cima, perceba que já deu erro. Isso porque aqui, onde a gente tem a direção, o movimento personagem, a gente tem a direção. Eu não coloquei personagem bloco 1. Eu tenho que dizer de qual direção que eu estou falando. Então, vamos fazer isso. Vou pegar aqui o personagem bloco 1, ponto direção, para cima. Personagem bloco 1, ponto direção, para a esquerda. E o resto está certo. Vou salvar, vou dar um play, vamos ver se vai funcionar. Então tá, para a direita está funcionando, e se eu clico para cima, perceba que o bloco 2 ele ficou parado, porque ele não tem nada desenvolvido aqui para ele quando a direção é para cima. Por isso que ele ficou parado. Ele não foi programado para ir para cima. A gente programou ele apenas para ir para a direita. Quando a direção do bloco 1 é direita, então os 2 blocos vão para a direita. Agora, quando a direção do bloco 1 é para cima, só o bloco 1 que se mexe. A gente não desenvolveu nada para o bloco 2. Então, vamos pensar como é que ficaria bom essa questão aqui. A princípio, vamos copiar o que a gente fez em cima, né? Então, em cima, a gente só duplicou essa linha. Aqui mexe o bloco 1. Só que no lugar de mexer o bloco 1, a gente fez mexer o bloco 2. Então tá, vou salvar e vou executar de novo. Para a direita funciona bem. E quando eu vou para cima, deu quase certo. Só que ele foi um do lado do outro, e quando chegou ao limite, só o bloco 1 que voltou aqui para baixo e o bloco 2 sumiu, foi para frente. Então tá, eu vou fazer novamente essa validação aqui, que é quando o bloco 1 chega ao limite da tela, ele volta para o outro lado. Agora eu vou validar também para o bloco 2. Quando ele chega ao limite da tela, eu preciso que ele volte lá para baixo. Vou salvar, vou executar. Agora se eu for para cima, então eles vão juntos para cima e voltam aqui para baixo. Ficou quase certo. Só que eu não queria que o bloco 2 ele fosse junto assim. Eu queria que ele fizesse o movimento da cobrinha. Vai o bloco 1 para cima
e o bloco 2 deveria ir atrás do bloco 1 e não ao lado do bloco 1. É isso que eu vou tentar corrigir agora aqui junto com vocês. Mas antes de eu fazer isso, eu vou corrigir as outras coisas. Por exemplo, quando eu vou para a esquerda, perceba que o bloco 2 fica parado. Então, eu vou fazer essas correções. Então tá. Que quando vai para a esquerda, em vez de mexer só o bloco 1 do nosso personagem, eu vou mexer o bloco 2 também. Vou colocar aqui bloco 2, bloco 2. Essa validação aqui também eu vou repetir. Só que agora validando as variáveis do bloco 2. Quando vai para baixo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou repetir aqui a linha que movimenta o personagem, só que vou movimentar o bloco 2. E a validação de quando ele chega no limite da tela e tem que voltar para o início, eu vou replicar para o bloco 2 também. Testando agora, então se eu vou para cima, ele vai junto, se eu vou para baixo, vai junto, se eu vou para a direita, ele vai junto, e se eu vou para a esquerda também. Se eu chego ao limite, ele vai lá para o outro lado, se eu venho para baixo, ele volta para cima, e se eu vou para cima, ele volta para baixo. Então tá, a gente já está conseguindo fazer ele se movimentar certinho, mas ele só se movimenta certo quando é no eixo horizontal, que é no eixo X. Quando é para cima, no eixo vertical ou para baixo, aí ele não está funcionando do jeito que eu gostaria que ele funcionasse. Eu gostaria que ele fosse um atrás do outro e não um ao lado do outro. Para fazer isso, eu vou ter que fazer uma melhoria no controle aqui da direção. A gente vai ter que controlar a direção para onde o nosso personagem está indo de uma forma diferente. Então, vou vir aqui no nosso código, aqui em cima, e além dessas variáveis que a gente criou, eu vou criar uma outra variável chamada direção, que vai iniciar sendo igual à direita. E a gente vai controlar a direção que eu cliquei aqui com o teclado através dessa variável chamada direção. E depois que a gente alterou essa direção, aí sim a gente vai atualizar a direção para onde está indo cada bloco ali do nosso personagem. Porque essa mesma coisa que aconteceu agora que eu tenho 2 blocos, vai acontecer quando eu tiver vários. Então, a gente corrigindo agora, quando a gente começar a incrementar novos blocos no nosso personagem, já vai ficar certo. Então, tá. Agora a gente vai controlar a direção através dessa variável aqui. E eu vou criar uma nova função. Essa função eu vou colocar aqui embaixo do movimenta personagem. Então, aqui embaixo, eu vou criar uma nova função, function, chamada atualiza direção personagem. Isso porque, agora, quando eu alterar a direção, eu vou alterar naquela variável que está fora dos blocos que compõem o meu personagem. Então, eu vou ter uma variável fora, que vai ser o controle da direção. Não vai estar mais dentro de cada personagem sendo alterado no momento que eu clico aqui no teclado. Então, para isso, eu preciso alterar o código onde ele está mudando a direção do meu personagem. Então, eu vou ver aqui onde é que está alterando isso. É aqui, ó, keypressed. Então, quando eu clico para esquerda, ele está mudando o personagem bloco 1, ponto direção. E agora eu não quero que ele altere direto lá no personagem bloco 1. Eu quero que ele altere a variável que está fora do personagem. Então, a variável direção. E aqui também, embaixo, quando eu clico para ir para cima, ele altera a variável direção. E não a direção que está dentro do meu personagem. Então tá. Agora o controle, então, das direções para onde o personagem deve ir, está fora do bloco dele, está fora do bloco do personagem. Está uma variável solta aqui no meu código. Eu preciso validar aqui também no movimenta personagem, depois eu vou validar aqui também para ele usar aquela direção que a gente criou ali fora. E no atualiza direção, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o meu personagem, underline bloco,
underline 1, ponto direção, ele vai receber o valor que está na variável direção, essa variável que eu acabei de criar. E o personagem underline bloco underline 2 ponto direção deveria receber a direção que estava no bloco 1. Para eu conseguir pegar a direção que estava no bloco 1, eu preciso executar esse comando aqui antes de eu alterar o valor da direção do bloco 1. Assim eu consigo pegar o valor dela, copiar, vou colar aqui, e depois eu posso alterar o valor que está dentro dela. Então, só para você ter uma ideia um pouco melhor, quando a gente inicia o jogo, as duas direções, tanto do bloco 1 quanto do bloco 2, está indo para a direita, assim como a variável direção também. Quando eu altero, por exemplo, eu clico para ir para cima, eu alterei agora a variável direção, então a variável direção está para cima. Quando eu chamar essa função, a direção do bloco 2 vai continuar sendo direita, porque ele recebeu a direção que estava no bloco 1. E a direção do bloco 1 vai ser para cima, que é a variável que eu alterei quando eu cliquei ali para ir para cima. Assim a gente tem um controle separado da direção de cada bloco. E a cada movimentação do personagem eu faço isso daqui. Eu altero a direção que estava no bloco 2 para ele passar a ter a direção que está aqui no bloco 1. E a direção do bloco 1 eu altero para que ele receba a nova direção, que é a que eu cliquei aqui na setinha do teclado. Só que a gente precisa fazer mais algumas coisas. Essa função aqui, eu preciso chamar ela logo após eu ter chamado aqui a movimenta personagem. Então, ele movimenta personagem e depois atualiza a direção de cada bloco do meu personagem, para que cada bloco receba a nova direção. O bloco 2 recebe a direção do bloco que estava no bloco 1. E o bloco 1 recebe a direção atual, aquela que a gente acabou de pressionar aqui no teclado. E aqui onde ele movimenta o personagem, a gente vai ter que deixar separado tudo que é do bloco 1 e tudo que é do bloco 2. Então eu vou ter que vir aqui embaixo e de alguma forma separar isso daqui. Acredito que vai ficar mais fácil se eu alterar o nome dessa função, porque eu preciso de uma que movimenta o personagem no bloco 1 e uma que movimenta o personagem no bloco 2. Vou fazer o seguinte, movimenta personagem, bloco 1. Eu vou copiar essa função inteira e movimentar o personagem, bloco 2. A gente pode fazer isso. Outra forma interessante de fazer seria, em vez de escrever aqui qual bloco que eu estou movimentando, validar a direção e alterar o X e o Y de cada bloco, eu poderia fazer o seguinte. Eu posso continuar com apenas uma função, então eu posso vir aqui, apagar essa que eu acabei de criar. Eu vou continuar com a mesma função, a movimenta personagem. Não vai ter indicando de qual bloco que é. Mas aqui por parâmetro, então eu vou passar o parâmetro para essa função. Eu vou passar qual bloco que eu quero movimentar. Então aqui eu coloco bloco. Agora, por parâmetro, eu estou recebendo o bloco. Eu não preciso escrever aqui de forma fixa qual bloco que está tendo o movimento. Então eu recebi o bloco através do parâmetro bloco. Então aqui eu posso apagar essa linha que a gente duplicou. Eu não vou movimentar mais o bloco 1, eu vou movimentar o bloco que eu recebi por parâmetro. Aqui também. Assim a gente está deixando a nossa função um pouco mais genérica. Em vez de eu dizer dentro da função qual bloco que eu estou movimentando, eu passo para ela um bloco, pode ser qualquer um dos blocos que eu tenho no meu personagem, e ela vai fazer a movimentação para todos eles de forma igual.
Então, aqui também, onde eu estava passando o bloco 1, eu vou passar apenas o bloco que a gente recebeu por parâmetro. E esse if que a gente duplicou, eu posso apagar. Perceba que a gente está numa parte que já é um pouco mais avançada, já começa a ficar mais complexo o código. Porque a gente já tem aqui uma forma de generalizar uma função, que é passando argumentos, parâmetros para ela. E baseado nesse parâmetro, a gente consegue fazer o código funcionar para várias situações. Assim, utilizando aqui os parâmetros nessa função, a gente também evita de duplicar código. Então, quase que eu fiz uma duplicação de código aqui. Quase que eu criei duas funções para fazer a movimentação dos blocos, sendo que eu posso ter apenas uma função que recebe o bloco que eu quero movimentar e ela faz a movimentação desse bloco, independente se é o bloco 1 ou se é o bloco 2. Então, isso aqui já é uma coisa um pouco mais avançada. Mas que é muito legal você entender, ver como é que funciona, desenvolver aí e entender, porque você pode utilizar muito essa questão aqui. Agora, onde eu chamo aqui o movimenta personagem, eu vou chamar a primeira vez passando o personagem, underline bloco, underline 1. E eu vou ter que chamar uma segunda vez para passar o personagem, underline bloco, underline 2. Então aqui eu chamei a mesma função, só que primeiro eu pedi para ela movimentar o bloco 1 e depois eu pedi para ela movimentar o bloco 2, aqui passando por parâmetro para ela. Então na teoria tá bonito, agora vamos ver na prática se isso aí funcionou. Para a direita tá funcionando. Se eu clico para ir para cima, tá funcionando. Para a esquerda, funcionou para cima, para a direita, para baixo. Perceba que aparentemente está funcionando. Legal. Vamos fazer mais alguns testes. Na verdade, mais alguns testes não. Vamos verificar se ficou tudo certo agora. Então, a gente tem o bloco 1, o bloco 2. Aqui a gente movimenta os dois blocos. Quando eu altero a direção, eu estou alterando a direção de uma variável que está aqui fora. Perceba que ela não é a variável direção que está dentro do meu bloco, é uma variável fora, que serve apenas para controlar. A gente tem a função movimenta personagem, que recebe o bloco que ela tem que movimentar. E a partir do bloco a gente verifica a direção do bloco e altera ali a posição dele na tela, baseada na direção para onde aquele bloco em específico está indo. A gente precisou fazer isso porque agora o nosso personagem ele é formado por mais de um bloco. Então a gente tem que validar a direção de cada bloco. É como se cada bloco que compõe o personagem fosse um bloco independente. Cada bloco tem a sua posição e a sua direção. Aqui a gente está, então, atualizando a direção do nosso personagem. Para não ir um bloco do lado do outro, a gente precisou criar essa lógica aqui. Por exemplo, quando eu ia para a direita, estava certo. Um bloco ia atrás do outro. Mas quando eu ia para cima, o bloco ficava um do lado do outro. Então, por isso que a gente atualizou a direção de forma separada. Então, cada bloco tem a sua direção. E quando eu clico aqui no teclado, que é para ele ir para cima, primeiro, ele altera essa variável direção. Quando ele chega nessa função, ele pega a direção para onde o bloco 2 estava indo e altera. Agora, a direção onde o bloco 2 estava indo é igual à direção do bloco 1. E a direção do bloco 1 vai ser igual à direção que eu cliquei aqui no teclado para ele ir. Verifica a colisão ficou igual. A gente só pode capturar a maçã se a gente bater com o bloco 1 nela, que seria a cabecinha ali do nosso personagem. Então, quando o bloco 1 na posição X é igual a comida na posição X e o bloco 1 na posição Y é igual a comida na posição Y, aí que ele captura a maçã. Aqui onde ele posiciona a comida a gente não mexeu.
Aqui onde ele desenha o personagem, a gente fez ele desenhar o bloco 1 e o bloco 2. E aqui onde ele desenha a comida, a gente não mexeu também. Agora eu vou mudar um pouco, vou aumentar um pouco o desafio. Em vez de eu ter 2 blocos compondo o nosso personagem, eu quero ter 3. Então eu vou lá em cima. Assim como eu criei o personagem bloco 2, eu vou copiar e vou colar aqui embaixo. Vou alterar o nome para personagem bloco 3. E a gente precisa alterar a posição no eixo X desse personagem. Então vai ser o seguinte, vai ser o meio da tela menos o tamanho do bloco. Assim ele volta 1 para trás. Só que eu preciso voltar 2, senão ele vai ficar em cima do segundo bloco. Então para isso eu vou colocar menos. Em vez de uma vez o tamanho do bloco, dele volta só uma casinha para trás, eu coloco vezes 2. Assim ele volta 2 casinhas para trás. Ele vai ficar logo atrás do segundo bloco. Então tá, vamos continuar. Aqui onde movimenta o personagem, além de movimentar o bloco 1 e o bloco 2, eu vou fazer ele movimentar o novo bloco, que é o terceiro. Onde ele altera a direção continua igual, porque a gente criou essa variável fora dos nossos blocos, então é uma coisa independente de quantos blocos tenha, a gente vai alterar a direção da mesma forma. Aqui onde atualiza a direção do personagem, a gente precisa fazer o seguinte. Nós criamos então o personagem, underline bloco, underline 3. A gente tem então a direção dele, e a direção dele vai ser igual à direção que estava no bloco 2. E a lógica continua essa. O bloco 3 recebe a direção que estava no bloco 2. O bloco 2 recebe a direção que estava no bloco 3. No bloco 1, desculpa. E o bloco 1 recebe a direção que é a nova direção. É essa que eu cliquei aqui no teclado para mudar. Verifica a colisão é igual, posiciona a comida é igual, desenha personagem que a gente tem mais um bloco para desenhar, que é o bloco 3. Salvei. Vamos executar e ver se vai funcionar. Então perceba que agora o nosso personagem já é composto por 3 blocos. Se eu clico para ele ir para cima, perceba que ele vai para cima. Para a esquerda, vai para a esquerda, para baixo, para a direita, para cima e assim por diante. Perceba que ele está funcionando bem certinho. E aqui a gente consegue ver um pouco melhor aquela lógica que a gente criou aqui, ó, nessa atualização da direção. Vou fazer aqui um teste para você ver. Perceba que quando eu clicar para ele ir para cima, primeiro quando eu altero a direção, ele vai passar por isso daqui, ó. Na primeira movimentação do meu personagem, o bloco 1 vai ir para cima, porque ele recebeu a direção que eu acabei de digitar aqui no teclado. O bloco 2, ele vai continuar indo para a direita, assim como ele está indo agora, porque ele vai receber a direção onde o bloco 1 estava. Então o bloco 1 está indo para a direita. Quando eu for clicar para cima, o bloco 1 vai para cima, mas o bloco 2 vai continuar indo para a direita. Isso porque ele recebeu a direção do bloco 1. E o bloco 3 recebe a direção que estava no bloco 2, então ele também vai continuar indo para a direita. Na segunda vez que ele passar nesse método aqui, ou seja, quando a tela atualizar de novo, aí o bloco 2 que estava indo para a direita vai receber a direção que está indo no bloco 1, que é para cima. E o bloco 1 vai continuar recebendo a minha direção, que continua sendo para cima, porque eu não alterei a direção aqui no teclado. Aí o bloco 1 e o bloco 2 vão estar indo para cima. Já o bloco 3, ele vai continuar indo para a direita, porque ele recebe a direção onde o bloco 2 estava indo. É uma lógica um pouco difícil de se entender, mas se você parar e tentar se esforçar para conseguir entender isso daqui, você vai perceber que ela é fácil, ela é algo simples. Só é um pouco confuso para conseguir te explicar. Então é isso que eu vou fazer agora. Ó. Quando eu clico para cima,
o bloco 1 atualiza, depois o bloco 2 e depois o bloco 3. Eles não vão os três juntos para cima. E é isso que eu queria desenvolver nessa aula. Na próxima aula, a gente vai fazer o seguinte. Quando eu bater aqui na maçã, eu vou fazer com que um bloco seja adicionado na cobrinha. E assim por diante. Sempre que eu pegar uma maçã, um bloco é adicionado na cobrinha. É o que não está acontecendo ainda. A gente fez o nosso personagem ser composto por 3 blocos. Toda a lógica que a gente desenvolveu, a gente vai utilizar quando a gente tiver mais blocos, mas ele ainda não aumenta o tamanho de forma automática. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula.